Fala galerinha, professor Rodrigo Cavalcante falando. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de análise combinatória. Vamos para a quarta aulinha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre arranjo simples e combinação simples, belezinha? Então vem comigo para o vídeo. Bom, cristãos, irmãos e abençoados. Presta atenção nessas duas situações aqui, ó. A primeira situação, ele fala o seguinte, ó. Quantos números naturais de 3 dígitos distintos, olha só, 3 dígitos distintos, podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então eu quero um número natural que tenha 3 dígitos distintos e que eu tenha à minha disposição esses algarismos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então quantas formas eu posso fazer isso aí? Quantas maneiras diferentes? A gente já trabalhou problemas desse tipo quando a gente estava lá no PFC, falando um pouquinho do PFC. O que é que a gente disse naquele momento? Que eu ia pegar o meu problema, ia dividir ele em etapas. Então, como o meu algarismo tem 3 dígitos, eu vou dividir ele aqui em 3 etapas, em 3 partes, tá? Vou ver as possibilidades de cada etapa. Por exemplo, para a primeira posição desse número que eu quero formar, eu tenho 5 algarismos à minha disposição. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Dessas 5 possibilidades, como os algarismos são distintos, aqui ficar na primeira posição eu não posso repetir mais. Beleza? Então, vamos supor que o 2 ficou nessa primeira posição. Então, não posso mais usar o 2. Significa que para a minha segunda etapa, eu só tenho à minha disposição agora o 1, o 3, o 4 e o 5. Quer dizer, eu só tenho 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, uma vai ter que ocupar essa posição 2. Então, vamos supor que quem ocupou essa posição 2 foi o número 5. Significa que para a última casa, para a última possibilidade aqui, eu só tenho à minha disposição o 1, o 3 e o 4. Quer dizer, eu tenho 3 números à minha disposição. Então, para eu saber o total de maneiras que isso poderia ser feito, é só multiplicar as possibilidades de cada etapa. No caso, seria 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3 dá 60, beleza? Eu tenho 60 números que eu posso criar com 3 algarismos distintos, né? Tendo à minha disposição o 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Só para exemplificar, um desses números aí, por exemplo, poderia ser o 123, ou poderia ser o 321, poderia ser o 432 ou 243, poderia ser o 524, dentre outros aí. Então, tem várias possibilidades, beleza? Agora, dá uma olhadinha nesse exercício aqui de baixo. Uma pessoa dispõe de 4 frutas, distintas, e ele deseja fazer um suco com exatamente 2 dessas 4. Então, ele tem 4 à disposição dele, mas ele só quer usar 2 dessas 4 para formar um suco. E aí ele quer saber de quantas maneiras distintas ele pode fazer esse suco. Beleza? Então, vamos supor que as 4 frutas sejam as seguintes: goiaba, morango, laranja e uva. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir o meu problema em etapas, 2 etapas, porque são 2 frutas que eu vou escolher. Para a primeira etapa, eu tenho qualquer uma das 4 frutas à minha disposição. Goiaba, beleza, 4. Goiaba, morango, laranja e uva. Vamos supor que dessas 4, a primeira que eu escolhi foi a goiaba, então não posso usar ela de novo. Então a próxima fruta, por exemplo, eu tenho 3 possibilidades à minha disposição. E aí, para saber o total de sucos, seria 4 vezes 3, o que daria aqui 12 sucos distintos. Ok? Mas será que é 12 mesmo? Será que vão ser 12 opções de suco? E aí, ó, perceba o seguinte. Se você... Vamos listar esses sucos aqui, só para a gente ter ideia. Vamos usar os iniciais para indicar as frutas, beleza? Então, poderia ser um suco, ó, goiaba e morango. Poderia ser goiaba e laranja. Poderia ser goiaba e uva. Poderia ser morango e goiaba. Poderia ser morango e laranja, morango e uva. Poderia ser laranja e goiaba, laranja e morango, laranja e uva. E por último, poderia ser uva e goiaba, uva e morango, uva e laranja. Essas são as 12 possibilidades. 3 aqui, 3 aqui,
4 aqui, 12 no total, beleza? Só que se você prestar atenção, gente, olha aqui, ó. Goiaba e morango e goiaba é um suco só. É o mesmo suco, tá? As frutas só estão em ordem diferentes, isso não faz um novo suco. Então note também, por exemplo, que goiaba e laranja, laranja e goiaba também é o mesmo suco. Note que goiaba e uva e goiaba é o mesmo suco. E assim, ó, note também que morango e laranja, laranja e morango é o mesmo suco. Ainda, morango e uva e morango é o mesmo suco. E laranja e uva e laranja é o mesmo suco. Então, se você perceber, a gente não vai ter 12 sucos, na verdade. A gente vai ter apenas 6 sucos diferentes. Mas então, o que é que diferencia o problema 2 do problema 1? Analisando com cuidado, pessoal, você vai ver que tem uma palavra-chave nessas questões, que é o que a gente chama de ordem. Note que o problema 1, a ordem dos números escolhidos importa. Note que se você pegar 123 e 321, você está pegando os mesmos números, só que como a ordem deles está invertida, eu estou criando um novo, eu estou pegando os mesmos algarismos, perdão, mas como a ordem desses algarismos está invertida, eu estou criando um novo número. Então, na hora que eu inverto a posição dos algarismos, eu crio um novo número. A ordem, nesse caso, é importante. No exemplo 2, das frutas, não. Quando eu pego goiaba e morango para fazer o meu suco, ou morango e goiaba, só trocando a ordem dessas frutas, o suco não é um suco diferente. É o mesmo suco criado. Então, nesse caso, a ordem, nesse segundo exemplo, a ordem não importa. No primeiro exemplo, a ordem importa sim, no segundo não. E aí, então, para eu excluir essas possibilidades em que eu estou pegando as mesmas frutas para fazer o meu suco, mas numa ordem diferente, para que eu não conte elas duas vezes, o que é que eu devo fazer? Vou lá no meu probleminha e eu vou dividir o resultado pelo fatorial de número de escolhas que eu fiz. Como assim, professor? Peraí. Então, veja só. Nesse meu problema, eu não tinha duas escolhas para fazer. Eu não fiz uma escolha aqui e depois outra aqui. Quer dizer, eu fiz duas escolhas, que eram duas frutas. Então, eu divido o resultado por 2 fatorial. Beleza? Essa divisão por 2 fatorial vai me excluir aquelas possibilidades em que eu estou pegando as mesmas frutas numa ordem diferente. E aí, se você continuar, 2 fatorial você já sabe que é 2, vai ficar 12 dividido por 2, o que gera 6. Belezinha? Ah, professor, se fossem 3 frutas, então eu dividiria o resultado por 3 fatorial. E aí por diante. Então, a palavra-chave é ordem. Então, olha só, quando vamos resolver um problema de combinatória, antes de qualquer coisa, precisamos nos perguntar se a ordem dos objetos dispostos é importante ou não. Então, qualquer probleminha de análise que você vai resolver, eu sugiro que você faça sempre 2 perguntas. A primeira pergunta que você deve fazer é: a ordem dos elementos importa? É a primeira pergunta. Depois, a segunda pergunta seria: vou dividir pelo fatorial do número de escolhas? Quer dizer, o meu resultado eu vou dividir pelo fatorial do número de escolhas? Para mim são 2 perguntinhas chaves que você tem que fazer. E aí, ó, se a ordem importa, quer dizer, se a ordem for importante, sim, a ordem importa. Então, eu não divido o resultado por nada. É só aplicar o PFC. Se por acaso essa ordem não for importante, se a ordem não for importante, sim, eu vou dividir pelo fatorial de escolhas. Então, para resolver, além do PFC, eu tenho que dividir pelo fatorial de escolhas. Ou melhor, vamos botar assim, vou dividir pelo número de escolhas, fatorial.
Você vai aplicar o PFC, mas o resultado você vai dividir pelo fatorial do número de escolhas que você fez, tá? Um detalhe que eu dou a você aqui é, note que para essas perguntas, elas nunca são iguais. As respostas nunca são iguais. Como assim, professor? Se uma resposta é sim, a outra é não. Se uma resposta é não, a outra é sim. Eu nunca vou ter sim na primeira e sim na segunda, ou não na primeira e não na segunda, beleza? Então são duas perguntinhas que você faz, a ordem importa, sim ou não? Vou dividir pelo fatorial do número de escolhas, sim ou não? Tá? Então, se a ordem importa, sim, eu não divido pelo fatorial de escolhas. Se a ordem importa, não, então eu vou dividir pelo fatorial de escolhas, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Durante a quarentena imposta pelo Covid-19, Astrogildo precisa escolher 3 disciplinas das 12 em que ele está matriculado para estudar no final de semana. De quantas formas distintas Astrogildo pode fazer essa escolha? Então, qual é a perguntinha-chave para você resolver o problema? Ordem. Ordem importa. Vou dividir pelo fatorial. Vou dividir. Ixi Maria, quase que eu não escrevo agora. Vou dividir pelo fatorial de escolhas. Pelo fatorial do número de escolhas. Essas são as duas perguntinhas-chave, certo? Então, olha só, pensa comigo. Se você vai escolher para estudar no final de semana Química, Física e Matemática, ou você vai escolher Matemática, Química e Física, quer dizer, a ordem dessas disciplinas vai alterar as disciplinas que você vai estudar no final de semana? Quer dizer, essa ordem importa? Não, essa ordem não importa. Estudar Matemática, Química e Física, ou Física, Química e Matemática, as disciplinas escolhidas para o final de semana é o mesmo. Então, se a ordem não importa, ou se uma resposta é não, a outra tem que ser o quê? Sim, eu vou dividir pelo fatorial de escolhas. Então, eu vou e aplico o PFC, mas divido pelo fatorial de escolhas. Então, ó, são 3 escolhas, porque são 3 disciplinas, né? Como eu tenho 12 à minha disposição, então, para a primeira possibilidade, eu tenho 12 a meu favor. Uma vez escolhida a primeira, a disciplina que eu vou estudar, para escolher a segunda que eu vou estudar, eu só tenho 11 possibilidades a meu favor. E aí, uma vez escolhida a segunda disciplina, eu só tenho 10 disciplinas para escolher depois, né? Para a terceira possibilidade. Então, seria aqui, ó, 12 vezes 11 vezes 10, dividido. Ora, não foram 3 escolhas que eu fiz, então eu divido por 3, fatorial. Beleza? 3 fatorial a gente sabe que é 12, que é 3, ou melhor, é 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu teria aqui 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 6. Aqui você pode simplificar, ó, 12 com 6, sobra 2 aqui em cima, certo? Então, vai ficar 2 vezes 11 vezes 10. 12 vezes 11 vezes 10 vai dar 220. Ok? Belezinha? Para esses problemas que a ordem não importa, a gente dá o nome, né, para quem gosta de classificá-los, de combinação, certo? E aí, para os amantes de fórmula, eu posso usar a seguinte expressão. Olha só. Para os amantes de fórmula, eu posso usar a seguinte expressão. Combinação de n p a p é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, vamos traduzir um pouquinho aqui, gente. Ó, esse n é o número total. Deixa eu só ajeitar o n aqui. Esse n é o número total de elementos. N é o número total de elementos. E P é o número de o número de elementos de cada agrupamento formado, certo? De cada agrupamento. Então, com a gente, se você prestar atenção nesse problema que a gente falou, você tinha 12 disciplinas no total e ia escolher 3 para estudar no final de semana. Então, a sua conta ia ficar assim, ó, combinação de 12, 3 a 3, seria 12 fatorial, dividido por 3 fatorial,
vezes 12 menos 3 fatorial. Beleza? Isso aqui vai dar o seguinte, ó, 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3 dá 9 fatorial. Continuando, ó, a gente já viu como simplificar fatorial, é só fazer ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, porque eu não fui até o final, certo? Dividido por 3 fatorial vezes 9 fatorial. Aqui você concorda comigo ó, que 9 fatorial pode ir embora com 9 fatorial e pasmem. O que você encontra aqui é justamente o que? 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 3 fatorial, que foi aquela continha que a gente fez anteriormente. E a gente sabe que isso aqui vai dar 220. Beleza? Então quem gosta de fórmula, fica à vontade. Se liga nesse outro exemplo aqui. Ó. Uma prova de natação contém 5 participantes. De quantos modos diferentes há de se compor o pódio dessa competição? Então, vamos supor que dentre esses participantes existam 3 que compõem o pódio da seguinte forma. O primeiro, Pedro, o segundo, João e o terceiro, Marcos. Isso é uma forma deles comporem um pódio, tá? Deles formarem um pódio. Agora, pegue esses mesmos 3 nadadores e coloquem eles em ordem distintas no pódio. Por exemplo, agora, João, que era o segundo, passou a ser o primeiro. Marcos, que era o terceiro, passou a ser o segundo. E Pedro, que era o primeiro, passou a ser o terceiro. Eu estou pegando as mesmas pessoas em ordens diferentes. Isso me dá um pódio novo, uma nova forma de premiar? Nos dá. Então esse problema é um probleminha que a ordem importa. A ordem é importante. Beleza? Então, o que é que eu tenho que olhar? A ordem importa? Sim, a ordem importa. Então eu vou dividir pelo fatorial de escolhas? Não. Se uma resposta é sim, a outra não, né? Se a ordem importa, eu não divido. Então, nesse caso, é só eu separar em 3 partes, ó. Na primeira opção, eu tenho quantos nadadores à minha disposição? Eram 5 nadadores, então eu tenho 5 possibilidades para tirar o primeiro lugar. Uma vez tirado o primeiro lugar, para tirar o segundo lugar, eu já não tenho mais 5 pessoas, porque quem foi o primeiro não pode ser o segundo agora, né? Então, 4 pessoas aqui. E aí, para o terceiro lugar, ó, quem ficou aqui no segundo já está fora da brincadeira também, só vai me restar 3 pessoas. E aí, para saber o total de possibilidades, 5 vezes 4 vezes 3 dá 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Então, eu tenho 60 maneiras de montar esse pódio. De novo, para os amantes das fórmulas, esses probleminhas em que a ordem é importante, a gente dá o nome de arranjo. São probleminhas de arranjo. Então, um arranjo de n elementos P a P vai ser n fatorial dividido por n menos P fatorial. Aqui o n, gente, de novo, significa o número total de elementos que eu tenho à minha disposição, tá? E o P significa o número de elementos de cada grupo formado, tá? De cada agrupamento formado. Beleza? Então, no nosso problema aí, eu tinha quantos nadadores no total? Eu tinha 5. E para compor o pódio, eu vou precisar de quantos? Apenas de 3, beleza? Então, seria arranjo de 5 tomados 3 a 3. Que isso seria 5 fatorial, pela minha expressão, né? Dividido por n menos p. Quer dizer, 5 menos 3 fatorial. Então, isso aqui, gente, vai dar 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí a gente já viu que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, você nota que tem 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. Pode cancelar e olha que fofo que vai ficar. Ó, 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente a continha que a gente fez anteriormente. Beleza? Então, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Então, é isso, gente. Mais importante que eu acho do que você decorar se é arranjo ou combinação, é você saber se a ordem é importante ou não. Se a ordem dos elementos é importante ou não. Se a ordem for importante, o que é que você faz? Não divide pelo fatorial. E se a ordem não importa, você divide. Então, lembre dessas duas perguntas e sempre as respostas
não são iguais, né? Se uma for sim, a outra resposta é não. Se uma for não, a outra resposta é sim. Espero que eu tenha ajudado, pessoal. Beleza? Valeu e até a próxima. Qualquer dúvida, gente, é só vocês entrarem em contato. Valeu, galerinha!